Salve, salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, Conexão Israel. Estamos de volta, eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João. Fala, Marquinhos. Fala, pessoal. Estamos de volta na segunda tentativa. A gente começou a gravar o podcast e depois de 25 minutos a gente percebeu que não estava gravando, então a gente volta e grava novamente. Vamos lá, então, vamos sem delongas, sem demorar muito, vamos para o nosso primeiro bloco, onde a gente vai estar falando do governo israelense, que era para ter tomado posse essa semana e não tomou. Vamos lá, primeiro bloco, a política nacional essa semana. Bom, a gente falou aí que o governo ia tomar posse no último episódio. Eu falei, inclusive, que ontem, a gente está gravando na quinta-feira, agora são 10h30 da noite aqui em Israel. Eu tinha dito que ontem, no caso, na quarta-feira, o governo deveria tomar posse. Não tomou, tomaria posse hoje, às 6 da tarde, começaria todo o processo. A gente, inclusive, marcou o podcast mais tarde. Eu falei, oba, a gente vai ter novas informações. O programa satírico Eretz Nehederet ficou esperando o início do Eretz Nehederet era 9h30 da noite, justamente depois da posse do parlamento, para eles poderem sacanear todo mundo, e o parlamento não foi empossado. O Likud os parlamentares do Likud começaram a reclamar muito sobre a divisão de cargos, sobre a divisão de ministérios, e o Netanyahu pediu para o Gantz, que no início recusou, mas acabou cedendo, para que o parlamento tome posse no próximo domingo. João, vai tomar posse, né, cara? Eu acho que sim, cara. A gente nunca pode afirmar nada nesse país, mas eu acho que sim, né? Quem está com medo de que esse governo não tome posse, quem está com mais medo, na verdade, é o Benny Gantz, né? Para vocês verem o limite da loucura da situação, né? Benny Gantz, ele... Olha só, eu quero que o ouvinte preste bastante atenção nisso, tá? O governo tinha que ter tomado posse na quarta-feira, no dia 13 de maio. Não tomou. Adiou para quinta-feira, dia 14 de maio. Às 6 horas da tarde, a Knesset já estava convocada e o Likud, algumas horas antes de começar a falar em adiamento, o Carol Lavá no azul e branco disse que não, o Benny Gantz não queria adiar a posse e, no final das contas, ele acabou concordando, hein? A contragosto. Benny Gantz é o presidente da Knesset, era o presidente da Knesset até terça-feira. Ele renunciou ao seu posto, porque ele tem que renunciar, né? Caso ele queira exercer um cargo no governo, o ministério, que no caso seria o Ministério da Defesa, além do vice-primeiro-ministro, né, que seriam os cargos que ele iria acumular, que ele vai acumular, pelo menos pelo que está no acordo, ele tem que renunciar ao cargo de presidente da Knesset 48 horas antes do governo ser apresentado e votado na Knesset. Ele tinha renunciado na terça-feira para poder ser empossado como ministro hoje, na quinta-feira, que é o dia que a gente está gravando. E quando ele viu que a situação não ia se resolver hoje, ele voltou atrás na sua renúncia e vai continuar sendo presidente da Knesset até amanhã, sexta-feira. O ouvinte, quando estiver escutando isso, já vai ser depois desse momento, quando ele vai voltar a renunciar para que ele possa ser empossado como ministro domingo. Olha o nível de desconfiança que o Benny Gantz tem com o Netanyahu, né? Qualquer passo que o Likud dá, ele tem medo de tomar uma rasteira e ser deixado para trás, né? Que sejam convocadas novas eleições e que o Netanyahu consiga formar um governo sem ele. É um negócio de louco. Se o acordo não é seguido 100% pelo Netanyahu, o Benny Gantz ele não move um centímetro do pé dele, né? Sinal de que ele sabe um pouco com quem ele está lidando, mas sinal também de que a gente vai ter um governo que vai ser uma loucura. Enfim, até quinta-feira o governo tem que se apresentar. Caso o governo seja apresentado, vão ser convocadas novas eleições. Eu acho que o governo desse domingo não passa. A gente sabe que realmente o Benny Gantz já tinha conseguido distribuir os ministérios que ele tinha na mão para os seus correligionários, né? Mas o Bibi não tinha ainda. Ele tinha que compensar o trabalho e a popularidade de alguns dos membros do Likud, né? Então ele demorou um pouquinho mais e hoje, pelo que a gente viu, ele conseguiu já resolver um dos principais impasses, que se chama Miri Regev, que é a número 6 do partido, uma das principais lideranças do Likud, né? Deputada, a única mulher, na verdade, entre as 10 primeiras, na verdade, a número 10 também é mulher, Gilad Gamliel. O Likud tem uma regra, cada 5, uma tem que ser mulher, com exceção dos 5 primeiros, a Miri Regev é a número 6. Enfim, mas ela eu acho que depois do Netanyahu, ela é a principal puxadora de votos do partido. Ela tem um diálogo com os grupos que o Netanyahu tem um pouco mais de dificuldade. Enfim, ela nunca exerceu nenhum... Ela só foi ministra uma vez, apesar dela ser votada entre os primeiros lugares do Likud já tem um tempinho.
ela tinha um ministério de terceiro escalão, que é o Ministério do Esporte e Cultura, e a ela tinha sido prometido o Ministério da Segurança Interior, né? Só que o Netanyahu, ele estava devendo aí uma gratidão, né, queria demonstrar gratidão ao Amir Ohana, que é o número 21 do partido, dos 36 eleitos, que serviu como ministro interino da Justiça agora e livrou a cara do Netanyahu algumas vezes, fez o trabalho sujo, né? Nomeou procurador-geral, Yoetz Amishpati, que é paralelo ao procurador-geral em algumas das suas funções no Brasil, né? Sem a participação do atual Yoetz Amishpati, que é o Mandelblit, né? Adiou o julgamento do Netanyahu, fechou os tribunais com a crise da corona, bem na semana do julgamento do Netanyahu, adiou mais de uma vez, liberou informação sigilosa sobre a investigação que eram favoráveis ao Netanyahu, enfim, fez um trabalho sujo pra caramba, jogou contra o Estado de Direito, isso é para a gente ver o nível que o Netanyahu está chegando, né? E por gratidão, o Netanyahu deu para ele o Ministério da Segurança Interior, que é um dos principais ministérios do segundo escalão. E a Miri Regev não gostou nada disso, né? E a portas fechadas, pelo que a gente sabe, ela reclamou. Ela vai receber o Ministério dos Transportes, que é um ministério do segundo escalão também, que não é menos importante que o da Segurança Interior, embora ele seja ele seja menos marqueteiro, né? Um ministério que você pode fazer menos marketing, até porque o transporte você é alvo de muitas críticas, e segurança interior, com a Miri Regev casa muito bem com a proposta dela, com o discurso dela, né? Não que eu acho que ela seria uma boa ministra, ela está longe de ser o que eu chamaria de boa ministra da Segurança Interior, mas é adequado para o que ela apresenta, né, para os objetivos dela. E ela não queria o Ministério dos Transportes, reclamou, e o Netanyahu prometeu a Miri Regev que quando ele deixar de ser primeiro-ministro e passar o bastão para o Gantz, ela vai receber o Ministério das Relações Exteriores, que é o ministério do primeiro escalão, que agora está com Gabi Ashkenazi, e que quando o Gantz assumir como primeiro-ministro, de acordo com o esquema que eles fizeram, o Ashkenazi vai ser o ministro da Defesa e o Ministério das Relações Exteriores vai passar para o Likud. E ele prometeu esse ministério de primeiro escalão a Miri Regev. Bom, com isso, Netanyahu ele conseguiu resolver o principal problema dele, porque os 7 primeiros nomes do Likud, com exceção de um, todos eles já têm ministérios ou cargos importantes, né? O Yuli Edelstein vai ser ministro da Saúde, número 2. Número 3, Israel Katz vai ser ministro das Finanças. Número 4, Gilad Erdan vai ser embaixador de Israel nos Estados Unidos e na ONU. Quando o Gantz assumir, ele pode deixar de ser embaixador nos Estados Unidos, mas segue sendo na ONU. Né? A número 6, Miri Regev, vai ser ministra dos Transportes e depois das Relações Exteriores. E o número 7, Yariv Levin, vai ser o presidente da Knesset. O único que não tem cargo entre os 7 primeiros é o Guido Nussar, obviamente, que era o principal adversário do Netanyahu. Né? Então, nisso aí, ele resolve o problema e ainda ficou com o Ministério da Educação na mão como moeda de troca ou para satisfazer algum membro do Likud que esteja sem cargo e que ele perceba que a base vai cobrar isso. Ele estava aguardando esse ministério para uma possível entrada do Yamina no governo, né, do partido da direita religiosa, né, sionistas ortodoxos, que decidiram não entrar após a negociação por telefone do Bennett com Netanyahu hoje. Bennett saiu detonando Netanyahu, disse que ele nunca quis a entrada do Yamina no governo, eles foram fiéis a ele todo o tempo nos últimos 7 anos e que na hora H o Netanyahu, na verdade, ele negociou sem nenhuma vontade de negociar, não queria a entrada do Yamina no governo e que eles vão passar para a oposição com total segurança de que eles estão fazendo a coisa certa, porque do jeito que o Netanyahu propôs, eles não podiam entrar. O Likud respondeu numa nota dizendo que o Bennett está falando isso só porque ele queria o Ministério da Saúde, como ele não recebeu, ele não entrou no governo, e que é lamentável que um partido de direita, como o Yamina, abra mão de participar do governo, bem no momento que uma das principais bandeiras da direita pode ser colocada em prática, que é a anexação de territórios da Cisjordânia. Enfim, o Netanyahu está tentando convencer o Rafi Peretz, que é o líder da Casa Judaica, que é um dos 3 partidos que compõem a lista do Yamina, né? É o maior dos 3 partidos, inclusive. Rafi Peretz é ex-rabino-chefe do Exército e atual ministro interino da Educação. Foi prometido ao Rafi Peretz o Ministério de Questões Ligadas a Jerusalém, né? Um ministério inventado também nesse governo, e que ele tome decisões em questões relacionadas a assentamentos e a Sherut Leumi, que é um programa paralelo ao serviço militar para pessoas que não servem o exército. Né? O Rafi Peretz, a princípio, sinalizou que sim, mas parece que algumas fontes disseram que ele já não vai mais entrar, que ele está pensando em sair da política, uma postura bem complicada, meio bipolar da parte dele.
ou ele vai entrar no governo, ele vai sair da política, né? Isso tudo era para ter acontecido hoje, mas não aconteceu, enfim. E parece que dessa maneira o Netanyahu vai fechando as coisas, mas nem todo mundo está contente, né, Marquinhos, com essa formação aí de governo, pelo menos por parte do Netanyahu. Não tá contente mesmo não. O Likud tá pegando fogo, né, cara? O pessoal aí que não foi chamado para ser ministro, né, tá aí revoltado. O Avi Dichter, né, que ele foi chefe do Shabak, né, que é o serviço secreto de segurança interna aqui de Israel, ele é deputado pelo Likud e ele foi na televisão e reclamou. Ele falou: por que eu, que fui eleito 11º na lista do Likud, nas primárias, não sou ministro, e um cara que foi eleito lá em 18º, 20º, sei lá o que, é ministro? Por que eu não tenho nenhum cargo e outras pessoas que foram eleitas depois de mim têm? O mesmo aconteceu com o Tzar Yanegbi, também era ministro do Likud, e ele botou um Twitter falando assim: o governo ele tem que tomar posse daqui a algumas horas, eu não fui chamado para nenhuma reunião, nenhuma conversa comigo sobre o governo. Mostra aí que os deputados do Likud, pelo menos tem setores do Likud que realmente estão muito insatisfeitos com todo esse acordo que foi feito entre o Netanyahu e o Gantz, que na verdade mostra o quanto todo esse processo, né, de construção do governo de coalizão foi, na verdade, uma divisão de cargos. Né? A gente tem uma coalizão com 36 ministérios e mais, se eu não me engano, são 18 ou 20 vice-ministros. O vice-ministro, ele, no caso, ele tem um status, obviamente não é o status de ministro, mas ele recebe verba, monta gabinete, enfim, é muito dinheiro. A gente tem quase metade da coalizão de Israel, do governo israelense hoje, ela tem cargo e tem ministério. Não só foi amarrado, né, tudo que a gente falou do acordo entre os dois partidos, né, que é uma desconfiança, a gente não sabe como o governo vai funcionar, e essa divisão de cargos, enfim, transformaram a política num balcão de negócios. Quem dá mais recebe mais, quem dá menos não recebe, e foi o que aconteceu com o coitado aí do Avi Dichter e do Tzar Hanegbi, né, cara? Pois é, agora eu estou com o Twitter aberto aqui e eu vi que a Daphne Liel, jornalista de política do canal 12, disse que o escritório do primeiro-ministro disse que o primeiro-ministro tinha encontros com os dois entre as 8 e as 9, mas que incluindo outras 7 ou 8 pessoas, mas devido às ameaças que eles fizeram, as reuniões foram canceladas porque ninguém ameaça o primeiro-ministro assim. Não sei se é verdade, não sei qual era o tom qual ia ser o objetivo dessa conversa ou não, mas o que a gente consegue perceber é o seguinte: nos últimos governos, especialmente nesse último de 2015, 2019, o Netanyahu conseguiu manter o governo quase o tempo inteiro sem nenhum membro do Likud entre os ministérios de primeiro escalão, né? O Bogi Ya'alon, que hoje não é mais do Likud, ele foi ministro da Defesa, que o Bibi não teve nenhum receio em demitir, né? O cara tinha sido já chefe das Forças Armadas, e o Bibi demitiu quando o Lieberman quis entrar no governo para colocar o Lieberman de ministro da Defesa. Depois que o Lieberman caiu, o Bibi ele acumulou ministérios, como o Ministério da Defesa, como o Ministério das Relações Internacionais, Exteriores, né, até a hora que a Justiça obrigou ele a sair. E ninguém no Likud deu um pio, né? Todo mundo seguiu ele numa boa. Porque quando o governo tinha 20 e poucos ministérios, e tinha que dar ministérios para os partidos da base, os membros do Likud entendiam, né? Enfim, eu gosto dessa analogia: quando a festa tem poucos convidados, você não fica chateado de não ser convidado, né? Mas quando a festa tem muitos convidados e você percebe que é um dos poucos que não foi, você começa a ficar irritado, né? Pô, por que eu sou o único que sou deixado de fora nisso aí? Né? E o Dichter e o Tzar Hanegbi reclamaram, como outras pessoas também vão reclamar, né? Enfim, e a bagunça o caos foi instaurado aí. E agora, só um comentáriozinho que eu acho engraçado, curioso, né? Que vale a pena comentar. A Orly Levy, ela recebeu um ministério muito curioso, o nome, né? Tipo de reforço e progresso comunitário. A Merav Cohen, do Azul e Branco, recebeu o Ministério de Igualdade Social. E o Itzik Shmuley, do Avodá, que inclusive estava do Partido Trabalhista, inclusive estava atrás da Orly Levy na lista, se ela não tivesse deixado o partido antes, podia ter pego um ministério um pouquinho melhor. Ele é o ministro do Bem-Estar Social e do Trabalho, que é um ministério que já existia. Não inventaram para ele agora, é um ministério de segundo escalão importante. Né? Qual é a diferença desse ministério da Orly Levy para o ministério da Merav Cohen? Não dá para entender, né? Esses ministérios foram criados do nada.
como você falou, só para virar cargo, só para realmente é o balcão de negócios, é o quem dá mais. Enfim, quero ver como é que vai ser o tamanho dessa reunião de gabinete aí. Vai ser quase que uma reunião da Knesset inteira, de tanto ministro que vai ter. Vamos esperar para ver como é que vai ser o funcionamento desse governo disfuncional aí. Pô, com um gabinete tão grande, né? 36 ministros. Os vice-ministros, não sei se o vice-ministro vai ser chamado para a reunião, mas tendo que manter 2 metros de distância um de cada um por causa do corona, pô, cara, vai ter que alugar. Vai fazer como essa reunião aí, cara? Vai ter que botar alto-falante, vai chamar num ginásio, sei lá, cara. Vai dar para fazer no Knesset, ou faz no parlamento mesmo, bota um sentadinho em cada lugar lá e vai conversar. Vamos ver como é que vai ser. Enfim, é mais um retrato do governo, né? De como vai ser esse governo. Vai ser uma coisa. Mas seja lá o que Deus quiser, né, cara? Que nos proteja. Vamos lá. Amém. Mas eu quero que você diga, esse negócio de Miri Regev para ser ministra das Relações Exteriores, cara, isso dá certo? O que dá certo, né? Eu acho que a Miri Regev, tende a ser a primeira, a ministra do exterior mais que vai fazer com que Israel passe mais vergonha na história do país. Porque ela é uma política sem nenhuma responsabilidade com o que ela fala, né, enfim, com posição, com postura de representante realmente, né? Ela, enfim, solta comentários totalmente inapropriados, né? Grita, faz escândalo e ministro de Relações Exteriores é um cargo que exige muita compostura, né? E muita sabedoria política, muita negociação. E esse não é o forte dela, né? Não por causa disso ela queria outro ministério. Eu acho que ela vai conseguir superar até o Lieberman, que foi até hoje o mais desastroso ministro das Relações Exteriores que Israel já teve, mas que teve a sorte, né, né, durante a sua cadência o presidente do país era o Shimon Peres, né, que tinha um cargo simbólico, mas também de representatividade, e por baixo, por trás do pano, ele consertava as bobagens que o Lieberman fazia em reuniões com chefes de Estado, né? O Livnin vai sair daqui a pouco e a única alternativa que a gente vê para que a Miri Regev seja abafada nesse seu cargo, né, com as besteiras que pode vir a fazer, que são bem prováveis, é que o Netanyahu vai ser o presidente do país, já se fala sobre isso, e ele vai acabar engolindo a Miri Regev nessa questão da representatividade, né? Ela vai ter papel de nomear embaixadores, vai ter papel de tomar algumas decisões sobre comércio exterior e tudo mais. Só que em relação a representar o país e ter conversas com chefes de Estado e outros poderes, a tendência é que o Netanyahu passe por cima dela, o Netanyahu e o Gantz, porque, enfim, ela realmente não é adequada para esse cargo. Na verdade, enfim, eu não tenho nenhuma simpatia pela Miri Regev para cargo nenhum, mas eu não consigo pensar num ministério menos apropriado para ela do que o Ministério das Relações Exteriores. Enfim, mas vamos ver, porque quem sabe se ela vai assumir mesmo isso ou não, né? Pois é, vamos ver. De repente, esse negócio dela assumir como ministra das Relações Exteriores no final do mandato do Bibi, né? Pode ser que o Bibi já esteja pensando também que ele não vai assumir, que ele não vai deixar o Gantz assumir, né? Depois, na rotação, vai derrubar o governo e aí ele não vai dar a Miri Regev a chance de estragar relações diplomáticas. Vamos ver, vamos ver o que vem aí para frente nesse sentido. E uma outra notícia que a gente queria então falar, né, sobre a questão política também, é sobre a questão da anexação, né? Como você já falou rapidamente aí, que do Bibi falando em relação ao Bennett, né? Muito tem se falado na anexação, a gente não sabe até que ponto são só falas, né? Tipo, é só discurso e a anexação não acontece, ou se ela realmente vai acontecer. O que a gente sabe é que recentemente, quando o Trump, né, liberou o seu plano de paz, ele, de uma certa forma, ele falou que reconheceria a anexação israelense de determinados territórios na Cisjordânia, incluindo aí o Vale do Jordão, né, que é a região que corta toda a Cisjordânia de norte a sul, fazendo fronteira com a Jordânia. Ou seja, se Israel anexa toda essa região, o que restaria do território palestino seria mais ou menos uma ilha dentro do Estado de Israel. E, inclusive, essa semana o Netanyahu falou que tem uma janela para aprovar a anexação que ela pode estar se fechando em breve. E já há algum receio também de que, em função do corona, a reeleição do Trump esteja ameaçada. E isso, obviamente, colocaria também em xeque
a decisão, né, e a vontade do Likud, da direita sionista, em anexar os territórios palestinos, ou parte deles. Mas a questão toda é que, em função dessa discussão, desse debate de anexação, a União Europeia, essa semana, que já vinha pressionando já há algum tempo, falou que, caso Israel anexe os territórios palestinos, ou parte deles, Israel vai sofrer consequências pesadas na ONU, e, enfim, a gente pode ver aí, a gente não precisa, talvez não precise nem chegar a Miri Regev para ter problemas diplomáticos, a gente pode ter problemas diplomáticos aí anteriormente. O que você acha que sai disso aí, cara? Olha, o que a gente sabe é que, por um lado, o Pompeo, né, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, ele está jogando a favor da anexação, mas o Jared Kushner, que é o genro do Trump, ele está com calma aí, né? Ele não tá querendo se apressar muito em relação a essa questão, não. Então, você quer saber o que eu acho? Eu acho que o governo não vai declarar nenhuma anexação até a eleição do Trump, ou a não eleição do Trump, em outubro, né, até as eleições dos Estados Unidos, porque no meio dessa crise do corona, que está sendo bastante complicada para o Trump, eu acho que ele não vai querer se meter em uma bagunça internacional, não. Isso para ele está segundo plano, mas como o Trump é um pouco imprevisível, pode ser que ele vire e fale: faz o que você quiser aí, Netanyahu. Tipo, eu te apoio, mas faz o que você quiser aí. Ele já teve atitudes parecidas em outras situações e vai saber, né, o que ele vai fazer. Mas eu acredito que não. Eu acredito que essa questão da anexação vai ficar para depois de outubro, imagina, ou novembro, quando forem as eleições nos Estados Unidos, e aí a gente vai ver quem vai ganhar as eleições lá, né? Se o favoritismo do Trump se confirmar e a questão do corona der uma aliviada, aí a tendência é que role algumas anexações, sim. Mas, enfim, falar de futuro é muito difícil, né? A gente analisa de acordo com a situação atual e algumas pistas que a gente tem para tentar entender o que tem mais chance de acontecer. Bom, só voltando então na questão da Iemina, né, do partido Iemina, que aparentemente não vai estar na coalizão de governo, caso, né, uma anexação seja votada e aprovada, é bem possível, primeiro, né, que eles votem com o governo, né, pela anexação, como também possivelmente o Lieberman vai votar com o governo. Na verdade, é possível que só o Meretz, né, o que restou do Meretz, e a lista unificada dos partidos árabes votem contra a anexação. E talvez o Lapid, de uma forma ou de outra, mas não por questões ideológicas, mas por questões mesmo políticas de não querer votar com o governo. Ou pode ser que todos eles avaliem, e aí era onde eu queria chegar. A Emina não está participando desse governo, caso seja votada e aprovada uma anexação, é uma derrota política muito grande, né? É uma aposta que eles estão fazendo também, porque se o Bibi a gente sempre comentou isso, né? Que houve sempre uma disputa entre o Bennett e o Likud, né? O Bennett puxando o Likud mais para a direita e uma disputa política dos próprios eleitores mesmo, né? Do campo sionista religioso mais à direita. Muitos se identificam com o Likud e o Yemina sempre tentando puxar esses eleitores. E caso eles não estejam no governo e o Bibi consiga aprovar a anexação, é uma derrota muito grande para eles. Assim como também vai ser para o Lapid, como vai ser para setores da centro-direita que estão na oposição hoje, que falaram em anexação, aceitam a anexação, e só tem aí duas opções: ou votam com o governo, e aí eles, enfim, votam com o governo apesar de estarem na oposição, o que é uma derrota política, ou eles votam contra o governo, contra o que eles acreditam, no caso a anexação, que também é uma derrota política. Se o Bibi conseguir avançar com isso, ele é um trunfo muito grande para ele, é uma vitória que pode representar muito. Não sei até que ponto, em função do julgamento dele, que começa inclusive em 10 dias, né? Está marcado para o dia 25 desse mês, a carreira política dele é possível que esteja terminando. Então acaba dia 24. Pode ser. 24? Eu acho que vai demorar um pouquinho para terminar. Não, pode Mas terminar alguns anos também, né? Mas a questão é que a carreira política dele, ela perde força, né? E caso ele seja culpado, e aí perde força totalmente, né? Mas, enfim, pode ser uma vitória muito grande para ele, caso ele consiga aprovar aí uma anexação dos territórios palestinos. Vamos para a próxima notícia, então? vamos embora. Então, que é ainda dentro da política, né, doméstica, o procurador-geral, o Avichai Mandelblit,
ele tem sido ameaçado de morte, né, recentemente. Acredito que não seja uma coisa recente, mas enfim, ele resolveu reclamar e trazer isso a público recentemente, por pessoas que são ligadas à direita, e a polícia já descobriu, falou que as ameaças, os vídeos e fotos que o Mandelblit recebia foram muito fáceis de rastrear, de rastrear a fonte, e os suspeitos, inclusive, estão sendo interrogados. Mas que triste, né, cara, para a democracia israelense, para um país que quer se construir como uma democracia liberal, que a gente tenha chegado a esse ponto depois também. Eu acho que isso é uma consequência de tudo, né, que a gente vê contra o sistema judiciário como um todo, toda a incitação que a gente vem falando, né, que a gente falou em vários episódios, contra o sistema judiciário, contra o Supremo Tribunal de Justiça, e, sem sombra de dúvidas, isso chegou agora ao Procurador-Geral do Estado, que foi quem indiciou o Bibi, aceitou as denúncias com o Bibi, né, contra o Bibi, e apesar de ter sido indicado pelo Bibi, né, ele fez o papel dele, e agora está sendo aí ameaçado, né, ameaçado de morte. Triste para a democracia. Triste, né? O telefone dele foi divulgado em redes sociais, né? Os pedidos foram para pressionar ele, para fazer perguntas difíceis, né? As pessoas que divulgaram o telefone dele, dois ativistas, né? Estão dizendo que não ameaçaram ele de nada, que a polícia tinha que prender quem ameaça. Tudo que eles fizeram foi um exercício da democracia, que foi dar acesso às pessoas ao questionamento ao procurador de justiça, como se isso fosse muito democrático, né? E como se as pessoas não tivessem responsabilidade por passar o número de telefone privado do Yoetze Mishpatim, né, do procurador-geral, para grupos de WhatsApp, onde tem gente que você às vezes nem conhece, né? E, enfim, ele foi ameaçado de um monte de coisa, recebeu mensagem para ele se suicidar, falando que estão de olho nele, para não dar nenhum passo em falso. Ele foi até a polícia, provavelmente vai começar a andar com segurança bancada pelo Estado. Lamentável a situação, né? O Gantz saiu em defesa dele, falou que, discordando ou não, profissionais que servem o Estado têm que ser protegidos, né? E que o Estado de Direito tem que ser preservado acima de tudo. Mas está aí o resultado da incitação que pessoas como a própria Miri Regev fazem contra a justiça. Esse é o resultado, né? Não tem, enfim, só tem que lamentar mesmo e torcer para que o próximo governo tenha cabeças que agem de uma maneira diferente, porque o anterior parecia que era um consenso que essa é uma posição razoável. Pois é, realmente triste para a democracia. Não é a primeira vez que a gente vê incitação na política israelense, e pelo menos, né, de uma vez que isso aconteceu há 25 anos atrás, não terminou bem, nem um pouco bem. Vamos então para o nosso segundo ponto, onde a gente vai estar falando da saída do corona aqui em Israel. Bom, dados atualizadíssimos que eu recebi pelo Telegram do Ministério da Saúde. Em Israel, até agora, no dia de hoje, né, quinta-feira, dia 14 de maio, foram 16.579 pessoas infectadas, né, contraíram corona. Hoje só tem 3.793 doentes, pessoas que ainda estão testando positivo. É realmente um número muito bom. 50 pessoas que estão em estado gravíssimo, estão precisando de ventilação, de aparelho, né, de respiração. E, enfim, continua a queda enorme no número de pessoas que estão sendo infectadas todo dia, caindo bastante o número. Essa semana, por exemplo, hoje foram só 15 infectados, há 2 dias, ontem ficou na casa dos 30, há 2 dias atrás 26, e, enfim, a gente está com números bem baixos. Pode ser que a gente feche a semana aí com cerca de 200 novos casos, o que realmente, ou até um pouco menos, mas realmente não é nada preocupante, né, em relação ao que tudo que a gente vê, o que está acontecendo pelo mundo, né? 200 casos em uma semana, dá uma média de pouco menos de 30, né, por 20 e pouquinhos por dia, o que é realmente bem positivo. O mais importante de tudo isso não é nem só o baixo número de pessoas que estão sendo infectadas, mas é também o quadro que o Ministério da Saúde tem sobre a infecção. O que quer dizer isso? Eles sabem exatamente de onde as pessoas estão mais doentes, onde há pessoas doentes, obviamente há o controle total,
mas é muito mais. Hoje é muito mais fácil deles conseguirem imediatamente fazer todo o caminho atrás de uma pessoa que foi que foi descoberta, né, que ela está doente. É muito mais fácil voltar e contactar as pessoas que tiveram contato com essa pessoa doente e colocá-los todos em isolamento por 14 dias, que essa é a política. Enfim, o Ministério da Saúde controlou hoje, nesse momento, né, 14 de maio, meio de maio, há um controle sobre o corona. Muito se fala na segunda onda, que estão prevendo aí para setembro, mas o que a gente tem é uma reabertura total do país, praticamente, em muitos setores. O turismo ainda está fechado, né? Só agora o aeroporto está sendo reaberto, mas a gente tem aí a volta, já está se falando da semana que vem, a volta total às aulas. Os meus filhos voltaram para a creche essa semana, que foi um alívio, eu pude voltar a trabalhar um pouco, depois de 2 meses que eles ficaram em casa comigo, e só que eles voltaram num sistema, cada turma, né, dividida em grupos menores. Nem todas as crianças da creche da minha filha conseguiram voltar a estudar, porque não tinha espaço para elas, não tinha espaço para que elas voltassem, porque as turmas tiveram que ser divididas, mas aparentemente a partir da semana que vem, todas essas divisões que haviam sido pensadas, elas vão cair e a gente volta normal ao sistema educacional, as turmas como eram antes, e o sistema educacional como era antes, a não ser que a única coisa que mudaria, né, que falta 1 mês e meio para o ano letivo acabar, e obviamente que o ano letivo vai invadir o verão. Mas estamos voltando, né, cara? O país está voltando aí ao chamado novo normal. Estamos voltando. O trem também tinha sido anunciado que ele ia ser aberto na semana que vem, a partir de domingo, foi anunciado pelo escritório do primeiro-ministro, mas o ministro dos Transportes, Bezalel Smotrich, que é do Partido União Nacional, que é parte dos partidos que compõem o Iamina e que decidiu não entrar no governo, já desautorizou o primeiro-ministro, dizendo que não vai voltar coisa nenhuma, que o governo precisa pensar em economia, mas também na saúde, e que o trem não está preparado para ser todo higienizado e transportar pessoas nos vagões fechados. Então o trem não vai voltar domingo, vai voltar só no início de junho, de acordo com o que disse o Smotrich. Pode ser que volte antes, né? O Smotrich está com o tempo contado como ministro dos Transportes, né? Mas o sistema educacional, com exceção dos institutos acadêmicos, volta realmente na semana que vem, integralmente, né? Se atualmente, né, teus filhos estão voltando agora em tempo parcial, dependendo da creche, estão voltando em tempo parcial, a partir de semana que vem vai ser integral, com distâncias de 2 metros, né, entre cada aluno, com uso de máscaras por todo mundo, com regras de higiene, com saídas para recreio em horários diferentes entre cada turma, né, para preservar um pouco a saúde das pessoas, com todas essas restrições. Vai voltar, não vai voltar em algumas cidades, como Bnei Brak, em alguns bairros de Jerusalém e Beit Shemesh, né, especialmente nas cidades ultra-ortodoxas, ou com população grande ultra-ortodoxa, nesses bairros específicos. Também tem 1 ou 2 cidades árabes que o ensino não vai voltar na semana que vem. O resto do país inteiro volta. A decisão sobre a volta das aulas, né, saiu no jornal que ela foi tomada, saiu no Haaretz, que ela foi tomada com a presença de representantes dos Ministérios da Educação e das Finanças, e que tinham sido consultados representantes do Ministério da Saúde, mas eles não participaram da reunião, né? Então a gente fica nesse escuro, né? Porque o país entrou muito rápido na quarentena, o que ajudou a gente realmente a evitar a difusão do vírus e foi uma medida acertada, mas está saindo mais rápido ainda, né? E tudo bem, o número de contagiados por dia é muito positivo, né? Foram só 23 pessoas que ficaram doentes de ontem para hoje. Durante toda essa semana, eu não lembro se teve um dia que o número passou de 20 contagiados por dia, chegou a 30, né? Que é um número muito baixo. A China, quando controlou, não teve números tão baixos quanto esse. Tudo bem que a população da China é muito maior, mas a quarentena da China também foi muito mais intensa, né? E Israel já está algumas semanas repetindo esse número, até baixando, mesmo com o país se abrindo. Então, realmente, o país está voltando ao normal. Quem anda nas ruas aqui não percebe que o país ainda tem regras de isolamento,
exceto pelas máscaras que as pessoas usam na rua e pelos restaurantes e cafés que ainda estão fechados. Mas, enfim, vamos torcer para que essa segunda onda demore mais para chegar. As previsões mais otimistas falam em janeiro, né? Enfim, vamos torcer para demorar o máximo possível, ou para a vacina chegar antes. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Mas o fato é que o país está voltando ao normal, e a gente espera que essa adesão ela esteja sendo tomada com o máximo de cuidado possível. Agora, enfim, um dos principais responsáveis, né, pela tomada de decisões, que era o diretor-geral do Ministério da Saúde, que se chamava Moshe Bar Simantov, né, ele anunciou agora que, com uma mudança de ministro, com as mudanças do ministério, ele vai se desligar do cargo, ele renunciou, se demitiu, né, depois de mais de 20 anos servindo a vida pública. Ele já tinha tido um cargo importante no Ministério das Finanças, ele que é economista, ele está deixando o Ministério da Saúde, o seu cargo de diretor-geral, outra pessoa vai ser nomeada, né? E ele, enfim, foi dos responsáveis pelas decisões mais difíceis desse período, né? Muito elogiado por um lado, muito criticado por outro, porque ele era visto como intransigente e como pouco afeito a escutar a opinião externa, né, alheia. Mas, enfim, ele foi um dos nomes que mais circularam nos jornais israelenses nos últimos 3 meses e agora vai deixar de circular, né? E um adendo mais, outra pessoa que renunciou, né, que se demitiu, foi o Shai Babad, que é o diretor-geral do Ministério das Finanças, acompanhando o ministro das Finanças, que é o Moshe Carlon. Ele está indo embora também, ele já queria deixar o cargo há 2 meses, mas como o governo não tomava posse, não decidia quem ia ser o ministro das Finanças, ele acompanhava o Carlon. Agora que ele sabe que o Carlon vai sair, que já tem prazo de validade, ele também saiu fora. Já é uma saída que não vai ser tão comentada. A mais comentada realmente é do Bar Simantov, né? Que agora, enfim, é um cargo muito importante para o país nesse momento, que é o diretor-geral do Ministério da Saúde. A pessoa que o substituir vai ter que ter muita noção do que vai encontrar, porque a crise da corona ainda não passou, né? A gente está em momento de reabertura, mas ninguém sabe como é que vai ser o futuro. Eu queria comentar sobre a saída do Simantov, que foi a pessoa que botou a cara, né? A gente teve um ministro da Saúde inoperante durante a crise do corona. Inclusive, a gente comentou não me lembro se foi no último podcast ou no penúltimo episódio, que ele tomou aquele puxão de orelha do rabino-chefe do seu grupo, né? Do Gur, né? O Ger que chama, e envolvido em casos de corrupção, envolvido em casos de ter ajudado pessoas com crimes ligados à pedofilia. Enfim, ele causou danos, né? E foi assim extremamente inoperante. A gente não viu quem era o Yaakov Litzman, ministro da Saúde, durante a crise do corona, não apareceu, não tinha ministro da Saúde. Quem assumiu o papel no ministério e quem pode dizer que foi o ministro da Saúde durante esse período foi o Bar Simantov. Eu também concordo que a medida de quarentena foi tomada rápida, isso foi fundamental para hoje a gente ter a situação que a gente tem, e ele foi o responsável por isso. Inclusive foi ameaçado de perder o emprego, de ser demitido no meio da crise do corona por conta dessa akshanut, né, dessa insistência que você fala, dessa teimosia, né, que ele tem. Porque ele foi a pessoa que falou, tem que fechar, vamos fechar agora, porque senão não vai dar certo. E ele bancou, ele fechou, ele ficou em isolamento porque o Litzman, o ministro da Saúde, ficou doente e obviamente teve contato com ele, e agora, depois que o país voltou a reabrir, durante a reabertura, ele também foi fundamental, porque a pressão do Ministério das Finanças era muito grande para que a reabertura fosse mais rápida do que está sendo, né? Porque realmente o ritmo é muito grande, é muito rápido, e se ele não tivesse lá, eu acho que a gente realmente teria uma visão diferente. Óbvio que a gente não pode ficar falando de si, né? Mas avaliando o trabalho que ele fez, a pressão que ele sofreu para que o trabalho dele não fosse feito da forma com que ele pensou. Se ele tivesse cedido ou se ele não tivesse lá, não tenho dúvida que a situação do país seria diferente. A gente chegou em algumas localidades a ter muitos casos de corona, como você mesmo comentou, principalmente nas cidades ultra-religiosas. Se bem que em Bnei Brak a situação hoje está muito tranquila, vamos dizer assim. Nos últimos dias o número de novas pessoas doentes é quase zero também. Ou seja, o toque de recolher que foi implementado pelo Estado
durante a Páscoa, né, o Pêssar, surtiu efeito, e é isso. O que é importante a gente também dizer que o que a gente tem no corona, hoje, a nossa realidade hoje, ela é reflexo do que aconteceu 2 semanas atrás. E é por isso que a reabertura está sendo muito rápida, e é por isso que a volta às aulas ela também está sendo acelerada. Porque o que acontece? Uma pessoa que ela contrai o corona, é a média, né? Que em até 15 dias ela desenvolve alguns dos sintomas. Né? Obviamente que tem pessoas que acabam não desenvolvendo nada, em algum momento vão fazer um teste nelas e elas vão falar, ué, mas você tem anticorpos. E ela fala, então eu fiquei doente, nem sabia. Mas essa pessoa, mesmo estando com o vírus, ela é capaz de transmitir. E esse é o maior problema do corona, né? Então o que acontece? Uma pessoa que ficou infectada, que ficou doente 2 semanas atrás, ela somente agora ela estaria recebendo o seu. Seria o período máximo em que ela teria para desenvolver alguns sintomas, né? A média. Então, isso que eu quero dizer, que 2 semanas atrás o país começou a se reabrir já de uma forma rápida. A abertura começou há 3 semanas, ela vem tomando, a velocidade vem aumentando, ou seja, hoje a gente tem 20 e poucas pessoas infectadas, vamos dizer, 200 pessoas infectadas nessa semana. Isso é reflexo de 2 semanas atrás. Então, daqui a 2 semanas, a gente vai saber o que está acontecendo agora, hoje, depois dessa reabertura das creches e tudo mais. O que tem acontecido é que, realmente, pelo número pequeno de contágio, a pressão do Ministério das Finanças ela acaba ganhando força em cima da pressão, em cima da posição do Ministério da Saúde. Mas, de qualquer forma, eu acho que o Bar Simantov, ele meteu a cara, não fugiu da tarefa dele, seguiu com a convicção dele e, sinceramente, graças a ele, hoje o país está podendo se abrir. Eu acho que ele teve um papel aí muito importante, pelo menos acompanhando pela mídia e pelo Twitter dele, enfim. Kola Kavodlo, parabéns para o Bar Simantov, continua aí no serviço público. É isso? Ou tem algo a acrescentar? Não, é isso mesmo. Bom, vamos então para o nosso comentário do Nelsinho. Eu não vou falar comentário do esporte, porque o Nelsinho também dá dicas e também dá esporte. Diz aí, Nelsinho Burdi, o que mandas? Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço ao João, que já está instalado com a sua família na cidade de Kfar Saba. Kfar Saba, que é uma cidade que tem uma população muito interessante de argentinos e uruguaios. O João, que é casado com uma argentina, o João, que já morou em Buenos Aires, vai poder aproveitar, né, todas as lojinhas típicas que tem da culinária uruguaia e argentina, inclusive as carnicerias, né, os açougues argentinos e uruguaios. Mas ao lado de Kfar Saba, que é a cidade argentina e uruguaia, temos Ra'anana, que recebeu uma leva muito grande de brasileiros nos últimos anos. E o João vai poder levar sua família até a brigadeiria. É isso aí, um lugar que vende vários tipos de brigadeiro, daquele docinho brigadeiro, além de pão de queijo, açaí e outras delícias brasileiras. Pois o futebol israelense realmente está voltando, o futebol masculino israelense está voltando. Houve uma partida amistosa, um jogo-treino entre Maccabi Natânia e Beitar Jerusalém, digamos que seria a abertura deste retorno pós-corona, e no final do mês, pelo que foi anunciado, a partir do dia 30 de maio, novas partidas, a sequência da Liga Israelense de Futebol, a Liga Primeira e as ligas inferiores. Isso realmente deve acontecer maio, junho e comecinho de julho. Lembrando que normalmente nos anos anteriores a Liga Israelense de Futebol sempre terminava no meio de maio. Agora terminará junho, julho, vai entrar adentro sem problema nenhum dentro do verão israelense, o verão do hemisfério norte. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, mestre. Obrigado aí pelas dicas e pelo comentário do esporte. Vamos torcer aí. Eu queria falar, vamos torcer para o futebol voltar rapidamente e a gente ter jogo, mas o futebol israelense é tão ruim que eu não sei nem o que dizer. Mas que volte, é importante que as coisas voltem à normalidade. João, Pois a gente fica por aqui. Um abraço para o Nelsinho, que
me deu umas boas dicas aí de lugares para ir, embora eu já conhecesse alguns. E, bom, já que você falou do Eretz Nehederet, né, é legal, para quem não sabe, o Nelsinho é viciado em Eretz Nehederet, sabe as falas de cor dos episódios passados há 10 anos atrás. Enfim, deve ter esperado ansiosamente aí pela transmissão do Eretz Nehederet, que a gente sabe que ele é fã, né? O Eretz Nehederet é como se fosse um Cacete Planeta, né? Para o pessoal de mais de 28, 29 anos que ainda se lembra, num Cacete Planeta mais politizado israelense, né? Com imitações de programas e tal. Enfim, o Nelson é muito fã, gosta muito, e vai um abraço aí pro Nelson. É isso. É muito melhor que o Cacete Planeta, mas tudo bem, vamos deixar essa polêmica aí de fora. O Planeta teve seus bons momentos, né? Teve. Mas enfim, tá bom. Uma boa comparação. É isso, cara. A gente volta então semana que vem e, de repente, esperamos com o governo, né? Vai ter sim. Vai ter sim. Beleza. Então a gente volta aí semana que vem com mais um episódio da série Do Lado Esquerdo do Muro. Valeu, galera. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.